Tá chegando a hora, rapaziada. Tá chegando a hora. Mês que vem, finalmente, cara, vai acontecer o Enem. Eu não sei vocês, cara, mas quando eu tenho uma prova ou algum compromisso importante que me tira o sono, me tira a paz, eu já quero chegar logo e fazer e acabar com a parada, cara. E é justamente isso que você tem que fazer com o Enem, cara. Se ele tá te perturbando, tem que dominar. Então quando você chegar pra fazer a prova, já vai com aquela cara fechada, boladona, entende? Concentrado igual lutador, tá ligado? E já vai pra prova como? Eu vou te engolir, eu vou te amassar. E é justamente isso que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida. E hoje é dia da gente amassar o estudo, amassar a história. E história de quê? De Brasil colonial, cara. Então você já sabe muito bem o que fazer. Pega o seu papelzinho, sua canetinha, a sua aguinha, cara, e venha comigo para resolver 5 questões a respeito do Brasil colonial para a gente revisar ainda mais essa matéria, até porque é uma matéria que vem sendo muito cobrada no Enem, cara, em outros vestibulares também e até mesmo em concurso público. Então vale a pena, cara, tu ficar esperto e ligado nessa matéria também. Beleza? Já falei demais, vamos embora trabalhar, cara. Então, vamos começar com a nossa primeira questão que vai nos perguntar o quê? No litoral nordestino, grandes propriedades dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar concentravam terra, crédito e mão de obra cativa. Os senhores de engenho organizavam a produção em torno do engenho, moeda. Os senhores de engenho organizavam a produção em torno do engenho, moeda, Casa Grande e senzala, comercializando o açúcar com aportes europeus sobre regras mercantis impostas pela metrópole. Considerando o texto e o contexto histórico do século XVI e XVII, qual das alternativas abaixo melhor explica os efeitos da economia açucareira na estrutura social e política da colônia portuguesa no Brasil? Letra A. Consolidou um regime de latifúndio monocultor sustentado por trabalho escravo, fortalecendo uma elite rural com grande poder econômico e influência política local. Letra B. Incentivou a rápida industrialização local e a formação de uma classe urbana operária livre. Gente, Brasil colonial, irmão. Brasil colonial. Como é que você está falando de urbanização e dessa questão de indústrias? Não cabe aqui, tá? Então isso aqui você já pode descartar. Letra C. Promoveu a partilha democrática de terra entre pequenos produtores, favorecendo a criação de uma base social igualitária. E isso aqui também você já pode descartar. Até porque, cara, nessa questão da plantação de cana-de-açúcar e de outros produtos também, vamos ter os grandes latifúndios. São grandes porções de terra na mão de poucas pessoas. Então, isso aqui também você já pode descartar. Até porque não teve partilha igualitária em hipótese alguma. Até hoje, cara, não tem partilha igualitária. Quem dirá naquela época? Então, a letra B e a letra C está fora do nosso baralho. Mas vamos ver a letra D. Enfraqueceu a relação comercial com a Europa, tornando o mercado açucareiro autossuficiente e voltado exclusivamente para o mercado interno. A gente sabe muito bem que isso aqui também não entra, não se encaixa no Brasil colonial, até porque o Brasil colonial é tudo produzido no Brasil, porém para alimentar o mercado externo, principalmente o açúcar brasileiro, cara. O açúcar brasileiro, ali no seu início, né, no seu auge, ali do ciclo da cana-de-açúcar, vai sustentar basicamente o mercado europeu. E até hoje, cara, e vale ressaltar, cara, que até hoje o Brasil é considerado um dos grandes produtores de cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar, né, não é só usado o açúcar em si, mas é a questão também do etanol, de fazer combustíveis. Então, assim, o Brasil até hoje carrega um pouco da sua economia colonial do passado nos dias atuais, no século XXI. Então, o que sobrou para nós, a alternativa que melhor se encaixa nesse contexto aqui, vai ser a letra A. Consolidou um regime de latifúndio monocultor sustentado por trabalho escravo, fortalecendo uma elite rural com grande poder econômico e influência política local. A gente sabe muito bem, né, quando a gente vai estudar um pouco da história do Brasil colonial, a gente vai estudar os ciclos econômicos, né? Que até a galera fala, né, que falar a respeito de ciclos econômicos é uma coisa meio estranha, até porque parece que começou aqui, terminou aqui e pronto, sumiu de vez. Só que a gente acabou de ver, né, acabei de falar para vocês que a cana-de-açúcar lá no Brasil colonial e até hoje o Brasil ainda guarda resquícios da economia açucareira. Claro, não é a base principal do Brasil, né? Até porque o Brasil hoje é bem diversificado nessa questão de produtos, né? Tem a questão do agro, mas o Brasil ainda guarda esse resquício colonial na sua economia. Então, quando a gente vai estudar a respeito desse ciclo econômico, né, que é a cana-de-açúcar, a gente vai se deparar com o quê? Com os grandes latifúndios. Basicamente, esse ciclo se sustentou em 3 bases, né? A monocultura, os grandes latifúndios
e a mão de obra escravizada. Como a gente viu, né, os grandes latifúndios para poder dar conta dessa grande produção, até porque é uma produção que está em alta, está gerando muito dinheiro, o mercado consumidor externo está procurando esse produto, então automaticamente tem que produzir mais, então tem que expandir a terra, os grandes latifúndios. E quem tinha esses grandes latifúndios era quem tinha poder, que era basicamente o senhor de engenho, que vai ser basicamente o agente político, o homem branco, o cabeça da família, o cara que vai agir politicamente e socialmente, né? Vai usar a sua influência politicamente e socialmente. Ele vai ser o agente ali social daquela sociedade. E a gente também vai ver essa questão da escravidão. É aquela coisa que eu falei para vocês, cara. Se tem muita plantação de cana-de-açúcar, alta demanda, automaticamente tem que ter mais pessoas trabalhando. E vai ser nesse momento, cara, que vai ter o boom aí da mão de obra escravizada no Brasil, né? Então, automaticamente está tudo muito interligado. O ciclo econômico com essa questão da escravidão, essa questão social e política. Vamos partir para a nossa segunda questão, a questão de número 2, que vai nos perguntar o quê? A descoberta de jazidas auríferas no sertão sudeste provocou forte migração de pessoas e capitais para a região, transformando a economia colonial nas últimas décadas do século XVII e no século XVIII. A coroa portuguesa, desejando controlar e tributar essa riqueza, implementou mecanismos administrativos e fiscais específicos para a mineração. Qual foi a principal consequência política administrativa do ciclo do ouro para a relação entre a colônia e a metrópole? Letra A. A intensificação do controle direto da coroa sobre a colônia por meio de tributos e mecanismo de fiscalização da mineração. Por exemplo, as casas de fundição e o imposto do quinto. Letra B. A imediata concessão da autonomia administrativa às capitanias mineradoras com a criação de parlamentos locais independentes. Cara, a gente acabou de ver que a coroa... Cara, você acabou de descobrir ouro, pedras preciosas no geral. Você acabou de descobrir isso na tua colônia. Você, enquanto rei, enquanto metrópole, vai deixar a galera mexer nela independentemente, sem pagar tributo, sem pagar imposto? Claro que não. Então, essa questão de uma administração livre tá totalmente errado, cara. E vai ser justamente isso que a letra B vai dizer, a imediata concessão de autonomia administrativa. Nesse contexto, não tem nenhum tipo de autonomia. O Brasil é colonial. Ele tem que responder à coroa. Então, a letra B está fora de questão. Letra C, a supressão do sistema tributário colonial, permitindo livre circulação do ouro sem recolhimento à metrópole. Isso aqui a gente acabou de ver, cara. A metrópole está dando em cima, está botando imposto e fiscalização. Então, a letra C também está totalmente errada. Letra D, a substituição da coroa portuguesa por corporações mercantis privadas no controle das minas. E isso aqui também está totalmente errado. A coroa vai fiscalizar, ela não vai mandar, não vai terceirizar o serviço dela, entende? Não, a coroa vai fiscalizar. Então só sobrou a alternativa A, cara, A de amor, A de aprovação, A de Ana, cara, a alternativa correta, que vai dizer o quê? A intensificação do controle direto da coroa sobre a colônia, por meio de tributos e mecanismo de fiscalização na mineração, por exemplo, casas de fundição e o imposto do quinto. E isso aqui está corretíssimo. Então vamos lá, né? Mais um ciclo econômico no Brasil vai surgir, cara. É importante dizer que o ciclo da cana-de-açúcar, nesse momento que tem a descoberta, né, da região das minas, não vai acabar completamente. Olha só, agora descobrimos o ouro, joga a cana fora. Claro que não. Está havendo uma decadência por diversos fatores. E um desses motivos, né, para a decadência do ciclo da cana-de-açúcar vai ser justamente, né, a descoberta do ouro, que vai acabar meio que deslocando a mão de obra, deslocando também, né, o esforço da galera da colônia para essa questão do ouro. Tanto que vai ser nesse momento, cara, que a capital da colônia ela vai ser transferida da Bahia para o Rio de Janeiro. Até porque quando a gente vai falar da economia da cana-de-açúcar, ela se concentrou muito, cara, lá no Nordeste, como a gente acabou de ver. Porém, ela tinha a região sudeste e um pouco aqui do litoral, né, que pegava o Rio de Janeiro até mais ou menos Cabo Frio. Cabo Frio também tinha uma grande feitoria em relação à cana-de-açúcar. E por esse motivo, né, de ter uma grande concentração ali de dinheiro e da produção lá no Nordeste, automaticamente, né, a capital da colônia vai ser na Bahia. E depois da descoberta do ouro, né, a capital vai vir para o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro também tinha portos importantes, né?
para escoar a produção, para chegar também mão de obra escravizada, e era mais próximo das Minas Gerais. E aí, beleza, descobriu o ouro. E como a gente viu no enunciado, vai haver um grande deslocamento, né, de capital e deslocamento de mão de obra e de pessoas. Agora, o ouro se tornou muito mais rentável, a exploração do ouro se tornou muito mais rentável do que explorar, né, plantar a cana-de-açúcar ou até mesmo o pau-brasil. E a coroa falou assim, olha só, a galera tá indo para lá, não dá pra gente deixar simplesmente a exploração do ouro de uma forma autônoma, né? Não dá, a gente tem que controlar ainda mais, até porque é riqueza. Então ela vai fazer o quê? As casas de fundição, que era justamente o local onde as pessoas levavam o ouro que elas tinham achado. E aí vai ser justamente a questão do quinto, né? A quinta parte do ouro. Então as casas de fundição e o quinto vão ser basicamente os principais controles da coroa em relação à exploração do ouro. Mas claro, né, que muita gente tentava burlar essa situação, burlar aí a fiscalização da coroa. E aí que vão surgir, né, os famosos santos do pau oco, que era basicamente o quê? Um santo oco, onde a galera enfiava ali o ouro, cara. Aí tá, tu vai passar ali na fiscalização. Vai passar na Brits da época. Aí o cara vai falar o quê? Ó, me mostra aí o que tem na tua carroça. Ah, só tem imagem de santo. Pô, desculpa aí, cara. Vai lá, leva lá pra igreja. Só que, na verdade, aqueles santos estavam cheios de ouro. Então, muito ouro também, cara, acabou sendo daquela região das Minas e indo para outras regiões de forma clandestina, basicamente, através dos santos de pau oco. E vale dizer também, cara, que nesse momento da descoberta do ouro aqui no Brasil colonial, lá em Portugal, vai ser o auge do absolutismo português. E vai estar no governo de quem? De Dom João V, que vai ser justamente o cara que vai dar nome ao quinto, né? A quinta parte do ouro. Então, tá tudo muito interligado. E agora vamos partir para a nossa terceira questão, mas antes disso, cara, deixa eu beber uma água, até porque tô com um pigarro aqui, cara, que não me deixa. Eu já acordei assim, hoje também o tempo acordou mais pro lado do que pra cá, então deve ser influência, né? O tempo virou, a saúde também já piorou, tá ligado? Então, deixa o seu like enquanto isso, enquanto eu bebo uma água, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, tá? Sabe por quê? Assim que acabar o vídeo, você vai embora. Você vai me abandonar e vai me deixar aqui sem like. Então, já deixa o seu like aí, porque isso é muito importante pra mim. E aí, deixa o like. Então, assim, agora sim, eu vou poder prosseguir aqui no simulado. E a questão de número 3 vai dizer o quê? A missão jesuítica consistia em converter os povos indígenas ao catolicismo, organizando-os em aldeamentos ou reduções, nos quais se buscava transformar costumes, crenças e modos de vida. Essa experiência de catequese e disciplinamento também servia aos interesses da coroa, que necessitava controlar populações nativas e integrá-las à ordem colonial. A atuação dos jesuítas no Brasil colonial pode ser entendida como um processo que, letra A, buscava harmonizar a cultura indígena e europeia em pé de igualdade, preservando integralmente os modos de vida tradicionais. E a gente acabou de ver no enunciado que os aldeamentos ou as reduções tinham o objetivo de transformar um modelo de vida indígena. Era basicamente isso. Não tinha o objetivo de igualar as duas culturas. Muito pelo contrário, era exterminar, apagar uma para implementar a outra e só ter basicamente uma cultura predominante. Então a letra A está totalmente errada. Letra B consistia apenas em difundir práticas agrícolas europeias, sem interferir nos aspectos culturais ou religiosos indígenas. E isso aqui também está errado. Acabei de dizer que os aldeamentos tinham o objetivo de transformar a vida indígena, transformar em tudo nessa questão cultural, religiosa. E claro que os aldeamentos e a catequese vai causar muitos impactos na vida dos indígenas. Então a letra B e a letra A estão fora do nosso baralho, cara. Mas vamos ver a letra C e a letra D. Letra C integrava interesses religiosos e políticos, promovendo a catequese e, ao mesmo tempo, contribuindo para o domínio colonial português. Letra D eliminava a presença da coroa na vida indígena, estabelecendo autonomia plena para os povos catequizados. E isso aqui também está totalmente errado, cara. A coroa, ela vai exercer influência até em relação a essas pessoas. Então, a alternativa que melhor se encaixa, né, a alternativa correta, vai ser letra C de certo, letra C de cachorro. Integrava interesses religiosos e políticos, promovendo a catequese, ao mesmo tempo contribuindo para o domínio colonial português. Então a gente pode ver, cara, que a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, eram agentes
é duplo, basicamente assim. Eles tinham a missão de catequizar os índios, até porque já era uma missão das ordens religiosas católicas, que era o quê? Expandir a fé católica, até porque a Companhia de Jesus vai surgir no momento da Reforma Protestante, né, onde o protestantismo está se espalhando pela Europa, então automaticamente a Igreja Católica tem que contra-atacar. Então, basicamente, nessas ordens religiosas, né, e principalmente a Companhia de Jesus, está com essa missão de evangelizar as pessoas, de evangelizar os outros povos, de expandir a fé católica. Então, basicamente, quando chegou aqui no Brasil, tinha essa missão de evangelizar os indígenas. Porém, ela estava ligada à coroa portuguesa, que também tinha um controle político. Então, ela serviu basicamente como um intermediário entre a coroa e esses povos, exercendo também uma influência política. Você vai lá catequizar os indígenas, você vai tornar eles amigáveis e vamos o quê? Introduzir a colonização e a exploração. Vamos amansar eles, tá ligado? E assim a gente vai começar a explorar. Tanto que vamos ter essa questão dos aldeamentos ou reduções, que era basicamente isso, cara. Você vai retirar os indígenas de onde eles estão e vão colocar no lugar específico. Um lugar que eles vão ter que perder hábitos, culturas e a sua religião em si. Agora é a religião e a cultura do homem branco. E muitos desses aldeamentos tinha essa questão da escravidão também. E esses aldeamentos também, muitas das vezes, eram feitos próximo a vilas, né? Vilas que estavam surgindo ali no Brasil colonial. Para quê? Porque os indígenas também, nesse momento, eram vistos como aliados militares. Então era uma coisa, cara, muito junta, muito esquematizada entre a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Até porque a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, eles vão ser beneficiados por causa disso, cara. Tanto que eles eram donos de vários e vários engenhos de açúcar. Então assim, cara, e quem trabalhava nos engenhos de açúcar? Os escravizados, os africanos escravizados. Eles passavam um pano pra essa questão da escravidão dos africanos, tá ligado? Então assim, cara, tava todo mundo se beneficiando com isso. E chegamos na questão de número 4, a penúltima questão do nosso simulado a respeito do Brasil colonial. E eu espero que você esteja pausando o vídeo, acompanhando também, tá? E gostando desse vídeo, tá? Mas, enfim, vamos partir para a nossa quarta questão. No século XVII, a Holanda buscou ocupar áreas do Nordeste açucareiro, em conflito com os interesses portugueses e espanhóis. A administração holandesa em Pernambuco, né, que foi de 1630 até 1654, sob o comando de Maurício de Nassau, ficou marcada por iniciativas urbanísticas, artísticas e científicas. Do ponto de vista colonial, qual foi a principal motivação econômica das invasões holandesas no Brasil? Letra A. O interesse de garantir o monopólio de tráfico de escravizados para a América Portuguesa. Cara, a gente acabou de ver que tinha um interesse na questão do açúcar e não da escravidão em si. Então, a letra A já está errada. Letra B. A busca por acesso direto à produção e ao comércio do açúcar, rompendo com o controle luso-ibérico. Vamos deixar isso aqui de stand-by. Letra C. O desejo de criar uma sociedade baseada na pequena propriedade agrícola, contrária ao modelo latifundiário português. Cara, isso aqui não encaixa, né? Não encaixa. Se você tá com interesse na expansão e no controle da cana-de-açúcar, na exploração do açúcar, por que você vai reduzir isso a pequenos latifúndios, uma coisa mais familiar? Isso aqui também está errado. Letra D. O objetivo de consolidar a aliança militares com povos indígenas para fortalecer o domínio local. Cara, vamos lá, né? Porque falar a respeito de invasões estrangeiras, né? Invasão na perspectiva de quem? Claro, da coroa e não da galera que já estava aqui, né? Dos povos indígenas. Até porque também foi uma invasão quando os portugueses chegaram até aqui. Então, escutou invasões estrangeiras, estamos falando da invasão holandesa e francesa. A holandesa se concentrou no Nordeste brasileiro, enquanto a francesa se concentrou mais aqui na região sudeste, né? Aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, tanto que a gente fala francês, tá ligado? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala francês, né? Sutiã, croissant. Esse momento, né, da invasão holandesa vai estar num momento muito delicado da história de Portugal, que vai ser a União Ibérica. A União Ibérica, a gente sabe muito bem que foi a união das duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola. A coroa espanhola pegou a coroa portuguesa para si naquele momento, até porque tem essa questão do sebastianismo, Dom Sebastião morreu, nunca mais voltou, não deixou filho, essa confusão toda aí de Portugal, que depois vai lá conferir na playlist a respeito da história de Portugal, porque vale muito a pena. Até porque essa história que aconteceu lá em Portugal influenciou aqui. Só que aí, cara, como tá tudo junto, Portugal e Espanha tá tudo junto, cara, automaticamente
Os inimigos da Espanha são os inimigos de Portugal também, cara. E quem era o inimigo da Espanha naquele momento? A Holanda. Então a Holanda falou assim, então tá bom, agora o Brasil tá no comando dos espanhóis, eu não quero saber de nada, eu vou invadir o Brasil. E é justamente isso que eles vão fazer, cara. Vão invadir o Brasil ali na região Nordeste, muito impulsionados pela essa questão do açúcar. Então eles vão querer de fato o controle e conseguem, né, invadir e se estabelecer por algum período de tempo e conseguem controlar também essa produção do açúcar. E os holandeses, cara, como se estabeleceram aqui, não chegaram só para explorar, eles também desenvolveram essa questão da arquitetura, a questão da cultura também, lá em Pernambuco principalmente, tá ligado? Então eles não só chegaram aqui e devastaram tudo, muito pelo contrário, eles se estabeleceram aqui e desenvolveram a região, expandindo ainda mais essa questão da produção do açúcar no Brasil. Chegamos aí na nossa última questão, a questão de número 5, que vai dizer o quê? A sociedade do Brasil colonial era marcada por forte hierarquização, na qual o acesso e privilégios dependia de fatores como riqueza, cor da pele, né, origem e condição jurídica. Escravizados africanos e seus descendentes enfrentavam restrições profundas, enquanto a elite branca rural concentrava poder econômico e político. A estrutura social do Brasil colonial caracterizava-se principalmente pela, letra A, ampla mobilidade social garantida pela existência de oportunidades iguais entre colonos, indígenas e africanos. A gente acabou de ver que era tudo muito restrito, cara, muito restrito, não tinha essa mobilidade social. Você era um escravizado, depois você consegue a sua liberdade e depois você está lá no topo, comandando tudo. Não tinha isso, cara, não tinha essa mobilidade social. Então a letra A está errada. Letra B, rigidez hierárquica, sustentada pela escravidão e pela concentração de terras e riquezas nas mãos de pouco. E é justamente isso, né? Mas deixa essa daí de stand-by e vamos ver a letra C e a letra D. Letra C, valorização da cultura indígena e africana em posição de igualdade com a europeia? Claro que não, meu amigo, claro que não. A cultura europeia, a civilização europeia era soberana. Tinha que ser basicamente a única pairando na colônia e pairando no mundo, né? Eles queriam isso, né? Expandir a fé católica, queriam expandir a cultura europeia, eles queriam destruir tudo. Tudo que não era deles, eles queriam destruir. Então isso aqui também está errado. Letra D. Predominância do trabalho assalariado livre, que limitava a desigualdade social. Gente, Brasil colonial, trabalho assalariado e livre, a gente só vai começar a escutar esse termo lá no final do Brasil imperial, lá no segundo reinado. E mesmo assim vai ser uma transição muito lenta do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado. Então só sobrou a alternativa de letra B. Letra B de Brasil. Rigidez hierárquica, sustentada pela escravidão e pela concentração de terras e riquezas nas mãos de poucos. E é justamente isso, até porque não tinha uma mobilidade social, como eu falei para vocês. Você nasceu ali escravizado, depois você vai conseguir sua liberdade, depois vai juntar dinheiro e depois vai se tornar um grande senhor de engenho e tudo mais. Tinha uns casos, mas eram pouquíssimos casos, mas na sua maioria não tinha essa mobilidade social. E aquela coisa que a gente vê a todo momento no Brasil colonial. Você, homem branco, né, é o agente político, basicamente. Você já tem o privilégio da cor, entende? Você é branco, então automaticamente você vai conseguir vários e vários privilégios dentro daquela sociedade, entende? Então você vai conseguir ter uma atuação política e econômica muito maior do que as outras pessoas. Quando a gente vai estudar a respeito da Idade Média, a gente sempre se depara com aquela pirâmide, né, aquela pirâmide assustadora a respeito dos poderes, né, dentro da sociedade medieval. A gente vai ter o clero, os nobres, a galera do povão, né, os camponeses, e a gente também vai ter, né, a nossa pirâmide, que era basicamente quem? Quem estava na base? Os indígenas e os africanos, né, escravizados, principalmente. Lá no meio da pirâmide vamos ter o quê? Os mestiços, os homens livres e os artesãos. E lá no topo, irmão, lá no topo é quem? O homem branco, que é o senhor de escravizados e o senhor de engenho. Então, ele vai comandar basicamente tudo naquela sociedade. Então é isso, gente. Esse foi o nosso simulado. Chegamos ao fim aí de mais um simulado concluído com sucesso. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, né? Pelas métricas que eu venho acompanhando de cada vídeo, cara, vocês estão gostando demais. Isso já me deixa muito, muito, muito feliz e muito empolgada e motivada
motivada de sentar aqui, tirar um tempinho do meu dia para poder preparar as questões, gravar, editar e soltar esse vídeo. Porque é aquela coisa, cara. Eu te ajudo e você me ajuda. Muito obrigada para você que sempre deixa o like, para você que comenta, para você que compartilha. Isso me ajuda demais, cara. E no final das contas, você que sai ganhando, porque é mais motivação para eu parar, estudar, preparar um vídeo maneiro, uma história maneira, uma curiosidade maneira a respeito da história e colocar aqui para vocês, tá? Então, uma mão lava a outra. Então, vamos aí, né, rumo à aprovação no Enem, né? O Enem já é mês que vem, já é em novembro, então espero de coração que vocês também estejam se preparando para isso, né? No finalzinho aí do mês de outubro para início do mês de novembro, eu vou começar a soltar também alguns vídeos a respeito de como potencializar o estudo de vocês, para deixar vocês mais calmos, né? Uma preparação extra para vocês aqui no canal. E aquela coisa, cara, eu tenho que fazer a propaganda. Você ainda tá aí meio perdido, cara? Começou a estudar pro Enem agora? Ou tá estudando meio capenga, mais pra lá do que pra cá? Cara, me chama aqui nesse WhatsApp pra gente conversar um pouquinho a respeito do meu curso de História voltado 100% para o Enem e para concursos públicos também, cara. Então me chama aqui, cara, nesse WhatsApp pra gente bater um papo a respeito do meu curso de História. Vou te mandar um papo, cara, tá muito brabo, tá ficando muito brabo esse curso, tá? Esse curso tá sendo atualizado constantemente, toda semana tem nova atualização. Então assim, eu estudei hoje, aí acabou o conteúdo. Vou mandar mais conteúdo para você, cara. Tem mapas mentais, e-books, caderno de questões, simulados, basicamente semanais para você resolver. Vídeos também a respeito do conteúdo de uma forma maneiríssima, tá ligado? Então você vai encontrar muita coisa que aqui no YouTube você não vai encontrar. Até porque aqui, cara, é só uma revisãozinha muito rápida. Mas lá no curso, cara, tem a história completa para você por um precinho que eu tenho até vergonha de falar aqui, tá? Muita vergonha. A galera tá comprando, a galera tá gostando, tá? Então, se eu fosse você, se juntava aí à nossa comunidade, até porque tem um suporte. E o suporte é quem? Eu. Eu vou te ajudar, a gente vai trocar um papo, você vai tirar dúvida comigo, vamos trocar figurinha, curiosidades. Então, eu vou te ajudar nesse processo até o dia do Enem e depois também, cara. Até porque o acesso é vitalício, tá ligado? Então, não marca a bobeira e me chame logo lá pra gente conversar a respeito do curso. Beleza? E aquela coisa, me espere aí que semana que vem tem mais conteúdo. Semana que vem tem mais simulado, tá? Toda sexta-feira você tem um encontro marcado comigo. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!